tema: quanto tempo devo me dedicar às coisas? Por que eu acredito que esse tema tenha aparecido? Porque como virou o ano, a gente fica decidindo nossos novos roteiros, né? Acho que vai, eu tento deixar as lives salvas assim. Então, quando a gente vira o ano e a gente quer fazer novos roteiros para a nossa vida, se tem uma coisa que acontece nos atendimentos e na terapia, é o seguinte: bom, virou o ano e eu quero começar a fazer academia. Quanto tempo que eu devo malhar? 30 minutos? 2 horas? Agora eu vou fazer um cursinho para aprender francês. Quanto tempo eu devo me dedicar ao francês? 1 hora? 2 horas? 3 horas? Então vejam, isso é uma das grandes sabedorias do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês. Então é muito difícil. Eu vou estabelecer aqui para vocês uma estrutura de princípios de pensamentos para que vocês consigam sozinhos tomar uma boa decisão de quanto tempo que eu devo, por exemplo, fazer educação física no meu dia. Por quê? Porque, vamos supor, eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando era recém-casado, então aí há uns 9 anos, né? Há 9 anos, era a época que eu estava fazendo o curso das Forças Especiais, né? O curso de comandos anfíbios. Então eu fazia de 2 a 3 horas de treinamentos físicos por dia. Hoje, eu faço 20 minutos de treinamento físico por dia. Então, isso eu estou dando um exemplo. Então, o exemplo de vocês é o seguinte: são perguntas recorrentes para mim. Então, vamos lá, eu estou no meu trabalho. Eu decidi esse ano que eu vou trabalhar em tal coisa, vou trabalhar melhor. Quanto tempo que eu tenho que trabalhar o máximo que eu posso ir bem? Quanto tempo que eu sei que eu tenho para fazer um bom relatório, para revisar um livro, para fazer um texto, para fazer uma copy de internet? Quanto tempo que eu vou gastar? Quanto tempo que eu vou gastar? Não está no YouTube não. Quanto tempo que eu vou gastar para me dedicar ao Instagram? 1 hora? 3 horas? Virou um ano, eu vou fazer novos projetos. Aí eu vou incluir agora exercício físico. Eu vou incluir academia. Por quê? Você vê, academia é uma coisa que entra nos planos de geral, né? Quando o pessoal faz novos planejamentos durante o ano. Esse tema, inclusive, está aqui. Eu anotei lá umas 150 coisas que vocês botaram. Foi o que deu tempo para eu conseguir ver lá na caixinha, né? Então, tinham várias. Aí sabe o que me chamou a atenção? E obviamente esse tema ganhou, eu acho que justamente por isso, por ser essa época do ano. Me chamou a atenção que um seminarista colocou assim para mim: decidi ficar forte. Forte fisicamente, né? Aí ele me mandou no direct umas coisas, tipo assim, queria fazer tratamento hormonal para ficar gigante. Aí falou que agora já começou, a gente está no dia 14, né? Que já foi 10 dias nesse ano para academia, tá malhando 2 horas por dia e tal. E aí, eu fico me perguntando assim, cara, baseado em que será que essa galera faz os planos deles, né? E muita gente me pergunta isso, sabe por quê? Porque no geral quem me acompanha aqui sabe que eu não faço academia, né? Então, eu estou usando esse exemplo bem concreto porque eu vou dar o exemplo, vou explicar como é que acontece isso interiormente, vou dar princípios de funcionamentos para vocês, tá? De como decidir as coisas, como colocá-las na ordem, decidir quanto tempo que a gente leva as coisas e o mais importante, fazer exames de consciência para conseguir gerar uma unidade de vida em cima desse negócio aí que você planejou novo para a tua vida, tá? É assim que a gente vai ver. Então vamos lá. Isso vai atingir muito o pessoal que é muito voltado para a vida prática e vai ser uma tentativa de curar o pessoal que fica muito no mundo das ideias.
Porque eu, como sou professor de filosofia, exerço filosofia, trabalho com filosofia clínica, dou aula de filosofia, o pessoal acha que o core, o corpo principal da minha vida é o mundo dos pensamentos. E, na verdade, eu tento sempre me proteger no mundo concreto, encarnado, né? Onde a verdade tem gosto, para que a gente teste as asneiras que tem no mundo das ideias, que muitas delas eu vou falar aqui para vocês. Então eu vou começar a dar uns exemplos aqui. Olha só, o cara é pai de família, tem vários filhos, eu tenho 5 filhos, né? Aí o pessoal me fala assim, cara, mas hoje tu só faz aí 20, 30 minutos de educação física diária. Pô, mas tu não é das forças especiais, paraquedista, comandos anfíbios, o caramba, pô, tu não deveria ser um cara voltado para atividade física e prática? Ou o contrário, né? Pô, você não é professor de filosofia? Pô, por que tu fala que o pessoal, pô, tá se dedicando muito aos estudos e tá estudando demais e tá muito no mundo das ideias? Então, tipo assim, tem gente insatisfeita dos dois lados. Aí a gente vai tentar agora, então, colocar uma ordem nisso. Quanto que um homem casado tem que estudar? Quanto que um homem casado tem que fazer atividade física? Quanto que um homem casado tem que trabalhar? Como é que se pensa sobre isso então? Então vamos lá. Bom, eu tenho as coisas que eu vou escolhendo como importantes na minha vida, né? Então, em uma determinada época da minha vida, quando eu ainda não era casado, não tinha filhos, existia, vejam bem, existia na minha vida um apelo da vida da religião. O que significa isso? Que eu no fundo, né? Como eu pratico de maneira um pouco mais séria a religião há 23 anos, então muitas das coisas da minha vida foram se revestindo de religião ao longo do tempo. Então o pessoal não tem muita ideia disso, porque às vezes a gente está fazendo uma atividade prática, então o cara não sabe o que está passando dentro de você, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês muito prático. Eu, quando fazia curso lá das Forças Especiais, né, o curso de comandos anfíbios, tinha um instrutor que me conhecia um pouco da minha vida pessoal, né? E aí, às vezes, quando a gente estava muito na merda, assim, fisicamente, e ele me via, assim, fazendo certas coisas de sacrifício, aí ele brincava comigo, né? A gente chama de fazer guerra, ele fazia guerra comigo, né? Ele falou assim, 01, tu tá aí sofrendo, mas no fundo, tu tá oferecendo esse sofrimento aí por alguém, né? Para Deus converter alguém. Tu acha que eu não te conheço? Tu acha que eu não sei? E era isso que eu fazia lá. Eu aproveitava e falei, cara, tem esse pote aqui de merda que a gente fala. Eu tenho que comer esse pote de merda para chegar onde eu tenho que chegar. Eu tenho que passar por essa etapa de sofrimento. Então eu vou aproveitar esse sofrimento. Então vejam, isso era uma coisa que eu decidi fazer concretamente, guardar um período, um tempo da minha vida para me temperar dessa presença, né? E por dentro daquilo tinha uma vida interior que me permitia fazer coisas muito mais profundas dentro do que eu estou fazendo cotidianamente. Então isso que eu estou fazendo, as pessoas usam, por exemplo, eu vou dar um exemplo hoje para vocês, meu. Hoje eu fiz educação física. Então, hoje, qual foi o treinamento físico que eu fiz? Eu fiz um treinamento físico de 30 minutos. Eu saí aqui para correr e corri tiro, né? Tiro de corrida, que é um treinamento que, eventualmente, às vezes eu passo mal fazendo. É vomitar, né? Vomita, você mexe muito por causa da intensidade, às vezes com o estômago, o intestino, e às vezes tu acaba vomitando, né? Aí você vê, esse é um dos treinamentos mais difíceis físicos que eu faço. É um período curto do tempo de dia, só que com muita intensidade. Então, você vê, hoje é um dia que eu posso treinar, eu estou aqui na live com vocês, né? Então eu faço o meu treinamento, e o meu treinamento, ele é revestido de um sentido. Quando eu quero desistir do meu treinamento, talvez o cara que entre no ano e fala assim, eu vou fazer academia. Aí ele está lá fazendo academia. Você quer fazer academia para quê? Para ficar forte. Aí ele está lá fazendo academia. Ele fala, olha, ou depois de um tempo,
aquilo ali vai perder o sentido para ele, porque é um sentido fraco, né? Fazer academia para ficar forte. Se for fazer academia para ficar forte, para fazer alguma outra coisa depois, essas coisas que vêm depois vão dando sentido às coisas anteriores, ou seja, vão dando força, né? Só que no geral as pessoas não sabem disso. Aí elas vão fazendo alguns roteiros e vão escolhendo coisas que elas viram na internet, entendeu? Elas ficam aqui vendo o Instagram, aí vem o cara postar um livro, né? Você vê, eu sou professor de filosofia, hoje eu postei lá, alguém comentou sobre o livro de Santo Inácio, aí chove direct, perguntando onde comprar, que eu quero o livro e não sei o que lá. Então vejam, de repente a pessoa, ela tinha feito um roteiro para ela tem um livro para ler, ela começou a ler o livro dela, aí só porque eu mostrei uma foto com um livro de Santo Inácio, ela já quer largar o roteiro dela, que às vezes é vocacional da vida dela, para ler o livro que eu postei ali, tá? Então vejam, a gente vai fazendo essas coisas aí, vai escolhendo os roteiros, e a gente não tem a mínima ideia do que aquilo vai construir na nossa vida, para onde vai levar a gente, e nem quanto tempo a gente tem que se dedicar a isso. Então, eu falei do exemplo do seminarista, né? Veio o seminarista, aí falou assim para mim, ó, esse ano eu vou ficar forte fisicamente. Aí vai fazer tratamento hormonal para ficar gigantesco, né? Aí beleza. Existem justificativas? Ele consegue argumentar comigo, se eu conversar assim, ó, cara a cara com ele, na terapia. Fala aí, meu irmão, teus planos para 2024. Ele tem argumentos para falar para mim que é uma grande coisa ficar forte para servir melhor? Ele falou, pois é. Aí, ó, Mateus botou aí, ser forte para servir melhor. Mas ser forte o quê? Fisicamente? Porque, para que ser forte fisicamente, ser fortão fisicamente, me ajuda a servir melhor na prática, assim, me conta na prática. Eu, por exemplo, ó, eu tenho 1,80, 84 quilos, né? Eu falei, cara, se eu fosse mais forte do que eu sou, se eu ficasse 2 horas na academia sendo mais forte, o que para mim ia melhorar e ajudar na minha vida para isso? Vejam, eu estou falando para vocês que ao longo dos anos eu reduzi minha atividade física, de quando eu era adolescente, jovem, com 20 e poucos anos até uns 30 anos, das forças especiais, paraquedista, mergulhador, tudo isso aí que eu precisava de preparo físico. Então vejam, aí você fala assim, eu preciso cuidar do meu corpo e eu cuido todos os dias. Só que hoje eu não posso mais malhar 2 horas, muito mais 2 horas dentro de uma academia, porra. Por que eu não posso? E vejam, eu não estou falando para vocês aqui, ó, está errado estar numa academia e malhar 2 horas. Prestem atenção, pelo amor de Deus. Eu estou querendo ordenar as coisas para vocês e ajudar vocês a entender a vida de vocês, para vocês não fazerem a merda que o seminarista quer fazer. Por quê? Porque ele é seminarista, porra. Ele é seminarista, tá num seminário, tem um final de semana que ele serve a uma paróquia e ele quer tomar hormônio e fazer 2 horas de academia para ele ficar forte. Ele falou, olha, isso não cabe na vida dele, porra. Por que não cabe na vida dele? Olha, eu já fiz academia aqui, academia, essas que tem aqui na rua. Eu sou um homem casado. Não tem nenhum homem casado de moral que chegue para mim e fala assim, academia é um lugar razoável e tranquilo para um homem casado, pai de 5 filhos. Por quê? Aqui, ó, vejam bem, ó, o Grilo aí tá falando, ó, o Grilo, esse cara aí que falou aí, ó, prioridades, porra, é um maluco gigante, meu irmão, forte pra caraca. O cara trabalha com isso, porra. O cara trabalha com isso. Então vejam, porra, pra esse cara, tá 2 horas na academia, é pouco. Ele tem que estar mais do que 2 horas na academia, porra. Vocês estão entendendo o que eu tô te falando? Agora eu tô falando de um cara que é seminarista, ou então de mim, que sou professor de filosofia, que atendo as pessoas, que sou casado, que tenho 5 filhos. Porra, aí eu vou e penso assim, cara, eu vou ficar 2 horas na academia. Aí vamos lá. Então como é que a gente faz? Diego, pelo amor de Deus, então me ajuda. Como é que eu decido se o meu caso
Não é academia, são 10 minutos de academia, são 30 minutos de academia ou são 2 horas de academia. Como se faz isso? Quando eu sento na mesa, eu sento assim, ó. Por exemplo, no mês passado eu acabei de escrever meu livro. Quando eu sento na mesa, como é que eu boto na mesa o livro e eu falo assim: quanto tempo eu vou permanecer sentado na mesa estudando? Ou quanto tempo eu vou permanecer na mesa para fazer esse relatório? Quanto tempo eu vou permanecer na mesa para revisar esse livro? Então vejam, fazer isso é estabelecer a ordem dos amores humanos. E como se usa um exame de consciência, que foi uma das perguntas que muito apareceu na caixinha, como fazer exame de consciência. Então eu lembro de várias pessoas que perguntavam. Quer ver o Maurício Feres, que eu não sei se está aí, ele apareceu que entrou, não sei se está aí, mas ele botou lá, foi um dos que botou na caixinha, exame de consciência. Como que se faz exame de consciência que deveria ser feito todos os dias, porque senão a gente perde o controle da vida? Aí eu vi lá que teve gente que botou assim: cara, eu não consigo, eu deixo para fazer exame de consciência de noite e eu não sei o que fazer. Ou seja, o Maurício está aí, ele botou lá na caixinha exame de consciência. Foi um dos caras que botou. Aí você vê, como que eu sento de noite e eu penso assim, ó, ter presença. Como é que eu sei no exame de consciência assim, ó, eu estive presente durante 30 minutos na academia ou eu estive presente 2 horas na academia? O quanto que eu sei? Como é que eu faço isso? Vejam, eu não consigo fazer isso agora aqui porque não dá tempo, mas para que vocês tivessem uma estrutura muito boa e fixa do que eu vou falar, vocês teriam que assistir uma aula minha, que é a aula dos amores humanos possíveis, né? De uma hierarquia dos amores. Só que eu vou falar de maneira geral aqui e vocês vão perceber. Vejam, eu tenho mulher e 5 filhos dentro de casa. Teve alguma pessoa que escreveu assim: ficar forte para servir as pessoas. Porra, se eu sair da minha casa, depois de voltar do trabalho, para fazer 2 horas de academia, para ficar forte para servir a minha família, eu vou ter que abandonar minha família para ficar forte na academia. Então, para a minha vida, como que eu decido, como que eu vou fazer o máximo que eu posso ficar forte para ordem dos meus amores? Então vejam, eu tenho que fazer educação física todo dia? Eu tenho que fazer educação física todo dia. Por quê? Porque eu sou das forças especiais e se eu não tirar 10 no teste físico anual que eu faço treinamento físico, eu me sinto envergonhado, você entende? Porque eu sei que eu sou referência disso. Quando o pessoal me vê lá, cheio de brevê no peito, caramba, o cara espera que eu tire 10 na corrida, fazendo barra, fazendo flexão, fazendo abdominal, nadando, você entende? Eu consigo tirar 10 treinando os 20 e 30 minutos por dia que eu preciso treinar. Então eu vou lá, eu tenho que correr 3.200 metros para a minha idade, 37 anos, em 14h40. Então se eu sair aqui para correr no aterro do Flamengo, na marcação de 100 e 100 metros, se eu passar a cada 100 metros com 26, 27 segundos, eu estou satisfeito. O que significa isso? Passei nos 100 metros com 26 segundos, passei nos 200 metros com 52 segundos. Se eu fizer um treinamento que me deixe fazendo isso todo dia, o meu treinamento de corrida está muito bom, porra. Por quê? Porque eu preciso, aquilo lá que eu estou fazendo é um serviço para uma coisa maior que ordena o quanto eu gasto com aquilo. Então veja, por que eu não treino na academia? Eu não treino na academia e para quem está chegando agora, treinar na academia não está errado, pelo amor de Deus. Eu falei pro Grilo aí, o Grilo, ele vive disso, porra. A perfeição da vida profissional dele, do que ele pode ajudar as pessoas, é ficar 3 horas na academia. Você entende? Eu quero que você ordene a sua vida na sua vocação individual e não na minha nem na do Grilo. Vocês estão entendendo isso? Então vejam, você vai olhar os seus grandes amores. Então vamos lá. Se eu fizer 3 horas de exercício físico, aí o cara fala assim, ó, ficar forte para servir. Aí falou, porra, meu irmão, aí tu vai pra academia ficar forte? Aí tu fica forte
chama a atenção das mulheres e trai tua esposa. Aí tu tá aí. E na conversa tu tá assim, ó, ficar forte para servir, ficar forte para servir. Aí falou, porra, meu irmão, porra, eu com essa carcaça aqui, o que eu tenho que fazer na minha vida de família para servir a uma família gigante que eu precise? Tá mais forte do que isso. Pelo contrário, porra, se eu for pra academia e gastar mó dinheirão para ficar mais forte do que isso, eu vou ter que abandonar a minha família. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então por que eu não faço academia? Porque a força que eu preciso e o preparo físico que eu prefiro, eu consigo fazer aqui na sala. Vocês já me viram como é que as coisas que eu faço? É tudo aqui na sala. O meu treinamento de flexão de barra é aqui. Hoje eu treinei perna aqui, fazendo os agachamentos, com cadeira, subindo e descendo as escadas aqui do prédio. E meus filhos vêm e participam. Por quê? Porque eu tenho que formar meus filhos. A minha educação física agora, ela tem uma ordem superior a quem ela deve servir. Então como é que eu oriento quanto tempo eu faço isso? Eu oriento pelos amores maiores. Vocês estão entendendo? Então, você de maneira geral, você sabe argumentar sempre a favor do que você está fazendo. E agora eu vou explicar para vocês, então, um sentido geral. Vamos lá, presta atenção nisso que eu vou explicar para vocês. Eu vou usar uma história que aconteceu na vida de São Pio, do famoso Padre Pio de Pietrelcina, para explicar uma coisa para vocês. Olha só, Padre Pio, ele ficou muito famoso, quer dizer, um dos motivos que a fama dele se difundiu foi a maneira como ele se dedicava ao sacramento da confissão, né? E aí o Padre Pio, ele ficava às vezes 15 horas, 16 horas dentro do confessionário confessando. Isso vocês veem, né? Ficar forte para servir. Porra, o que é ficar forte, meu irmão? Ficar forte é ter força para cumprir a sua vocação, você entende? Então se um cara que é caixa de banco, se um cara é caixa de supermercado e ele aguenta ficar 12 horas fazendo aquilo, ele é forte, porra. Vocês entendem que ser forte é carcaça fisicamente, porra. Pode ir, meu irmão. Isso tá completamente errado, pô. A força não deve ser nesse sentido. A força é a força para cumprir a sua responsabilidade, pô. Não é força física. Se você começar a ficar forte pra caraca e começar a gastar a tua energia para ficar forte, você vai chegar em casa e não vai ter força para cuidar dos teus filhos, pô. Você entende? É óbvio que é assim. Vocês têm que saber o ordenamento das coisas para os amores maiores do que vocês. Vocês entendem? Então o cara fala assim, ó. Chega o cara assim, cheio de virtude, né? Ele é cheio de virtude. Aí ele vai vir para falar comigo, cheio de virtude. Não, eu tô trabalhando bem para conseguir prestígio no meu trabalho, para ajudar as pessoas. Eu falei, pô, é mesmo? Legal, cara. Pô, que maravilha. Pô, que coisa grande que tu tá fazendo. Ele, como é que tu tá fazendo isso? Não, o meu chefe, ele só sai 10 horas da noite, então eu vou lá, pô. Eu vou trabalhando com ele até 10 horas da noite. Aí eu falei, pô, cara, que maravilha, isso tá melhorando o trabalho, tá dando certo? Ele, pô, tá dando certo, cara. Acho que eu vou conseguir a promoção. Eu falei, cara, que interessante, beleza. Mas, tu é solteiro, tu deve ser solteiro, né? Ele, não, pô, sou casado, tenho família. Eu falei, ué, é casado? Tem família? Porra, mas como é que tu sabe então? Como é que tu mede então? O quanto que tu vai ser a perfeição na família e o quanto que tu vai ser perfeito no trabalho? Como é que faz? Aí o cara não sabe. É disso que eu tô falando. Então quando na internet chega aqui, ó, o Diego, professor de filosofia, aí fala assim pra você tem que trabalhar bem, meu irmão. Aí, o cara ouve isso, né? O Diego, chega pra esposa em casa e fala assim, o Diego falou que eu tenho que trabalhar bem, tá? Então, a partir de amanhã, eu vou começar a trabalhar pra caraca e vou chegar mais tarde em casa. Não vai dar mais pra jantar com vocês e com as crianças, tá bom? Ferrou. Entenderam? Entendeu o que vai acontecendo aqui entre nós? O viver a vida dos outros, o roteiro dos outros. Vejam, uma ordem dos amores e um exame de consciência, para que eu veja como que eu vou ordenar essas coisas nas ordens dos amores. Então vamos lá, voltando à história do Padre Pio. Um belo dia o Padre Pio está lá confessando todo mundo. Aí eis que aparece na confissão
o demônio para se confessar com o Padre Pio. Aí ele tá lá, Padre Pio dentro do confessionário, ele começa a ouvir, né? Ele ficava sentadinho lá e tal. Eu tive lá em Pietreutina, né? Lá onde Padre Pio viveu, para conhecer as coisinhas dele lá, né? Aí vi lá, entrei lá no confessionário dele e tal. Aí Padre Pio ficava lá sentadinho, não dava para ver muito bem as pessoas que ele confessava, né? Sobretudo para protegê-lo da relação e do tipo de trato com as mulheres, né? O que é uma maravilha para um padre, né? Confessar as pessoas dentro de um confessionário. Aí aparece uma pessoa e começa a falar assim para ele: padre, eu tenho matado algumas pessoas. Aí, que mais? Eu também incentivei algumas pessoas a se matar, a abandonar a família, a trair. Aí o Padre Pio começou a achar estranho. Aí disse que deu uma olhada assim, com mais cautela para fora, e viu uma sombra de um homem preto, né? Todo de preto assim e tal. Aí ficou com a impressão de que ele estava confessando, que quem estava do lado de fora se acusando era o demônio, né? Aí ele continuou. Depois ele teve certeza disso. Mas aí ele continuou. Aí ele falou assim: mas isso que tu tá fazendo é mal. Aí o demônio, se confessando com um padre, falou assim: não, mas eu tenho bons motivos, pô. Eu só matei aquele cara porque ele estava atrapalhando a vida de um monte de gente. Então agora, as pessoas que aquele cara atazanava, essas pessoas estão livres. Ele falou: aquela mulher que eu a fiz abortar, mas agora ela tem mais tempo para o trabalho dela. Agora ela vai poder fazer doutorado, pô. Aí o Padre Pio, ele percebeu uma das coisas mais impressionantes da nossa vida. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Eu atendo pessoas. Uma dessas pessoas que eu atendo é um satanista, né? Aí, quando se atende um satanista, um dia eu explico para vocês por que eu o atendo e por que ele veio parar até mim. Aí você vê, o satanista, ele tem bons motivos para ser satanista, né? Você acha, as pessoas, elas acham que as pessoas são idiotas, tá ligado? Aí falam: cara, o cara é muito varado, meu irmão, o cara é satanista, cara, como é que o cara escolhe uma porra dessa? Falou: meu irmão, o cara vivia numa merda só, uma vida de merda. De repente falaram assim pra ele: cara, faz um pacto com o demônio que tua vida vai melhorar. Aí ele fez e a porra melhorou um pouco. O que ele acha na vida dele? Antes da merda começar a acontecer daqui a um ano, né? Antes da merda começar a acontecer daqui a um ano, ele tá ali achando que o negócio é bom. Por quê? Porque prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Eu vou falar com a linguagem de Santo Agostinho. Senhor, o meu coração te busca. O meu coração é tarado, ele busca o bem incessantemente. E ele não descansa nunca enquanto não encontrar o bem. Então olhem, vira e volta eu atendo alguém aí que está com ideação suicida, que quer se matar. Um cara que quer se matar, ele está procurando o mal? Me diz, a partir da história do Padre Pio, do satanista, o cara que quer se matar, ele está buscando um mal ou ele está buscando um bem? Porra, mas é óbvio que ele está buscando um bem. É óbvio que ele está. E se você perguntar para ele, ele tem um bom motivo para isso. Qual que é o bom motivo que ele tem? Ele está buscando um bem. Ele quer acabar com o sofrimento. Qual que é a merda? A merda é que isso é maçã da bruxa, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então você vai e quando você vê, deu merda. Então vejam, um atirador, São João Paulo II, quando definiu o que era o mal para o homem, ele definiu assim: o que é o mal? É uma tentativa de você acertar o bem e quando você percebe, você errou.
Você mira no bem e errou. Então um atirador, ele começa a preparar o tiro dele desde os pés, né? Os pés virados para o alvo, os 2 pés virados para o alvo, ele faz a base, acerta tudinho, vai encher o pulmão de ar, depois vai esvaziar um pouco de ar para estabilizar a alça máxima, vai fazer todo o procedimento do tiro. Aí ele mira no centro do alvo e ele fala assim, porra, eu vou acertar o centro do alvo. O cara vai fazer pacto com o demônio, vai tentar se matar. Ele tá lá mirando, ó. Eu vou acertar na felicidade, eu vou acertar no bem que eu tô procurando. Aí ele atira, tum! Quando ele baixa o armamento e olha pro alvo, ele é assim, porra, meu irmão, acertei do lado de fora. Isso é a nossa vida. Isso somos nós fazendo planejamento para 2024. Isso é você, pai de família, que não tem nenhum trabalho que é físico, que não precisa ficar forte pra caraca, gigantesco, que precisa formar filho, tá dentro de casa, trabalhar melhor, essas paradas todas, e tu botou lá no teu plano de 2024 que você vai ficar forte e vai fazer 2 horas de academia por dia, porra. Isso é você tentando acertar no centro do alvo, e no final do ano eu vou te atender na terapia, porque você não acertou nem no alvo, meu irmão, tu não fez nenhum ponto, porque tu podia ter ficado forte. Como? Porra, tu podia ter ficado forte, cara, batendo uma bolinha no quintal com o teu filho, você entende? Porque isso ia deixar outras partes interiores muito mais fortes, porra. Muito mais fortes. Você vê, ó, tá aí, comandos anfíbios entrou. Lá nos comandos anfíbios, você olha a galeria lá dos comandos anfíbios, você vai ver que tem pouquíssimos comandos anfíbios que são fortes fisicamente, fortões. Por quê? Porque tu bota um cara fortão na selva, meu irmão. Um cara que precisa se alimentar bem porque ele é fortão. Porra, e esse maluco tá ferrado na selva, você entende? A gente vai ter que carregar esse cara que é fortão fisicamente. Você tá entendendo isso que eu tô te falando? Então, porra, vocês têm que entender as coisas que as pessoas falam para vocês dentro de um chamado pessoal que se dá não pelo cara que tá aqui na internet, porra. O chamado pessoal de vocês que estão me olhando agora aqui, vocês estão me olhando daqui a 10 minutos, a gente vai desligar aqui. Quando você desligar o teu chamado vocacional, onde você tem que ficar fortão, ele tá em volta de você, porra. Quando você tá aqui agora me vendo, né? Você tá aqui me vendo. Talvez estar me vendo agora esteja errado para você, que tá com o filho puxando o teu braço aqui assim agora. Papai, você não vai me botar para dormir? Papai, o horário passou. Vocês entendem? Que as coisas elas se encarnam na vida individual e que o tesão da vida individual é que tem uma coisa no mundo, porra, que só eu posso cumprir, vocês entendem? Tem 5 cabeças aqui em casa que se eu sair de casa para ficar forte na academia, porra, não vão ver o papai aqui dentro de casa e não vão ver como é importante o papai treinando fisicamente, ainda que o treinamento seja um treinamento simples, porra, mas que para mim cumpre o que eu preciso, que é tirar 10 no quartel, que é ter uma carcaça decente de um cara que é das forças especiais, você entende? Que consegue, eu nunca tive dificuldade para carregar meus filhos no colo, de vez em quando pego minha esposa no colo, até para brincar com ele, para eles verem, entenderam? Fala, cara, que é o que eu preciso, porra, é o que eu preciso isso, entende? Vocês têm que ver isso, vocês têm que fazer um exame de consciência para olhar a unidade da vida de vocês, a unidade da vida de vocês. Então vocês entendem agora o problema que eu falei lá no início da live? O problema do início da live é que o rapazinho era um seminarista, porra. Você vê, eu atendi esse cara na primeira semana desse ano e eu tirei essa merda da cabeça dele, sabe como? Com a coisa mais simples do mundo. Você vê, porra, se você quer jogar futebol, como é que você se orienta no mundo do futebol? Você chega lá, aí fala assim, mundo do futebol. Todos vocês fazem isso. Todos vocês vivem disso. Eu vou falar isso para vocês em todas as lives. Inclusive, esse é um dos motivos de eu ter escolhido o domingo, né? Die Domine, domingo. O dia do domínio do Senhor. Que a gente vive disso, de domínio, né? De tentar dominar o mundo. Você vê, se eu quero jogar futebol, como é que eu domino o mundo do futebol? Eu olho para os dominos do futebol. Eu vou olhar para o cara que domina. Para o Neymar, para o Messi, para o Cristiano Ronaldo. Entende? Para esses caras, pô. Se eu quero ser médico, aí falou,
eu chego lá no hospital, a primeira coisa que o meu ser começa a olhar, quer eu saiba, quer eu não saiba, quem é o melhor médico daqui que eu posso olhar para dominar essa realidade? Quem é? Ela falou, você vai se orientar por eles. Se você quer ser advogado, você, quer você saiba, quer você não, você vai orientar pelos domínios, pelo domínio da coisa, você entende? É assim que a gente se orienta, tá? Então, vocês estão aqui comigo porque vocês acham que eu tenho domínio sobre alguma parte da realidade. Então foi assim que no atendimento individual, com um cara que vem para mim, que fala que vai malhar 2 horas por dia, que vai tomar hormônio, que vai ficar forte, que pode ser uma coisa boa para um monte de gente. Como é que eu sei se é bom ou não para a vida individual dele? Se eu consigo pegar aquilo ali e fazer um exame de consciência junto com ele, com aquilo ali encaixado numa vocação individual. Então o que eu perguntei para ele? Eu falei assim, meu amigo, meu irmão, seminarista, quem são os dominadores da tua realidade? O que você quer como seminarista? Ele falou assim, eu quero ser padre, porra. Ah, você quer ser padre? Quem são os melhores padres que você já conheceu na história e que você quer seguir? Aí ele começou. São João Maria Vianney, São Padre Pio, São Bernardo de Claraval, São Bento, São João Paulo II. Aí eu perguntei assim para ele, e qual deles era fortão fisicamente? Pronto. Acabou a babaquice. Na hora. Entenderam qual que é a coisa? Entenderam? O que é ser forte então? Ser forte é ser forte fisicamente? Porra, claro que não. O que é ser forte? Ser forte é ter força para dominar a sua vocação. Então, se tem uma mulher que é dona de casa, mãe de família, mais uma vez, para quem está chegando depois e não colar as placas e não entender porra nenhuma do que eu estou falando, malhar e fazer educação física não está errado e eu faço isso todo dia. Falou, se você é mulher, dona de casa, olha, agora, hein, para terminar, se você faz uma atividade da tua vocação, cozinhar, o que é ser forte para você? Ser forte para você é ter força para cada vez mais dominar a sua vocação. Se para fazer isso você precisa fazer 15 minutos de exercício físico por dia, faça isso. Só que você precisa fazer esses 15 minutos para quê? Para ter mais disposição, para aprender como se cozinha melhor. Entenderam? Se eu sou pai de família, se eu atendo as pessoas, ele falou, para pensar num psicólogo que faz educação física de manhã e depois fica na merda para atender os outros. Ele falou que a educação física está destruindo a vocação dele, pô. Você entende o que eu estou falando para vocês? Então é assim que se ordena. Então vamos lá, bem na prática, vamos lá. Exame de consciência à noite. Eu vou ver minha vocação de cima para baixo. Vamos lá. Religião. O que é a minha religião? São todas as atividades que eu faço. Todas elas são a religião. Tá? Um outro dia, numa outra live, a gente fala sobre isso. Então, a primeira atividade que eu faço da religião, a perfeição da família, o domínio da família. Essa é a primeira atividade que eu faço prática da religião, que é sacramental, inclusive, né? Está revestida num sacramento, ou seja, está encarnada no mundo. Ou seja, ela não é uma religião de prática intelectual, ela é uma religião de prática sacramental. Ela está encarnada no mundo, você entende? Isso não é metafísica e matemática, que 2 mais 2 são 4. Isso é a matemática encarnada no mundo. São 2 bananas mais 2 bananas são 4 bananas, né? Essa verdade de 2 bananas mais 2 bananas serem 4 bananas é muito mais entusiasmante, saborosa, dá muito mais tesão do que o 2 mais 2 são 4 da matemática. Por quê? Porque 2 mais 2 são 4 lá na matemática, no mundo invisível e intocável, mas também são 4 no mundo real, né? 2 bananas, mais 2 bananas também são 4 bananas. Só que no mundo real, o 2 mais 2 são 4, ele tem gosto.
ele tem cheiro, ele se encarna em mim. O 2 mais 2 são 4 da banana, são as 4 bananas que eu como por dia para cumprir a minha vocação de homem, para estudar, para atender, para doar minha vida pelos meus filhos, você entende? É por isso que eu falo que a verdade é uma pessoa, que a vocação dela é se encarnar, entendeu? Sair do mundo intelectual e se impregnar no mundo prático e real, que é a casa dos amores, não é assim? É por isso que as obras é que são amores, tá? Então vejam, se eu entro lá no meu exame de consciência, como que eu avalio a educação física então que eu escolhi para minha rotina em 2024? Como que eu avalio? Eu avalio assim, ó, o quanto a educação física está aperfeiçoando o meu casamento e a criação dos filhos. Então é baseado num exame de consciência assim que eu decidi que a minha educação física é feita na sala da minha casa junto com meus filhos. Aí você fala assim, pô, mas é uma merda, porque eles te atrapalham e não sei o que lá, e tu não vai conseguir ficar forte assim e não sei o que lá, caramba, mas a minha vida não é para isso, porra. A minha vida não é para viver uma perfeição aqui de baixo, enquanto as perfeições de cima estão caindo, você entende? Porque se eu tiver 2 horas lá na academia, fora da presença dos meus filhos, eles não estão se transformando em mim. Entenderam? Então é assim que vocês vão começar o ano fazendo o exame de consciência de vocês e ordenando a vida dos amores, onde vocês vão colocar a presença, vão se transformar nele e o quanto tempo vocês vão se temperar dessa presença. Vocês vão fazer isso com o tempo de academia que vocês planejaram, com a vida do trabalho que vocês planejaram, com quanto tempo vocês vão durar no relatório. Então você vê, se for 5 horas da tarde, você está no trabalho, aí você fala assim, ó, eu tenho esse último relatório para fazer, são 5 da tarde, você está no trabalho e tem um relatório. Um relatório ele pode ser feito em 30 minutos ou em 3 horas. Como que eu decido se eu vou fazer o relatório em 30 minutos ou em 3 horas? Porra, o meu trabalho, ele serve como fundamento de aperfeiçoar coisas acima dele, sobretudo família. Então qual é o limite do meu trabalho? O limite do meu trabalho é o limite que eu estabeleci para a perfeição da minha família. Eu vou fazer o melhor relatório que eu posso para sair nessa hora, para chegar em casa e jantar com meus filhos e com a minha esposa. Entenderam isso? Como é que se faz o exame de consciência e se ordena todos os amores menores em relação aos maiores? Se vocês... O que é então, Diego? Pegar um amor menor e ordenar a vida pelo amor menor. Então vejam, quando você entra em 2024 e fala assim, ó, do nada, eu vou ficar forte e vou malhar 2 horas por dia. Porra, vai ter cara que vai destruir o casamento por causa disso que ele planejou para ter um ano melhor. Entendeu? Você vê, o que é isso? O cara pegar o amor menor para botar como centro da personalidade, do dia dele. Os romanos, quando eles estavam andando nas vias romanas, né? Eu me lembro muito disso. Eu aprendi isso na Itália, andando na Via Ápia antiga. A Via Ápia é onde tem a famosa igreja lá do Quo Vadis, né? Do encontro de São Pedro com Jesus, a marca dos pés lá. Você vê, os romanos, quando eles perdiam a referência do caminho, da estrada, da via, né? Que a gente abaixa a cabeça, você vê, quando a referência da vida somos nós mesmos e os nossos amores, o que a gente decide, né? Você vê, se eu tentar ir na padaria olhando para mim mesmo, lá na rua, né, no mundo real, você não chega na padaria. Para você chegar na padaria, você tem que tirar o olhar de si e olhar para a padaria. Não é assim que você chega na padaria? Se você olha para o chão e se distrai, eu gostava de fazer isso quando eu era pequeno, né? As crianças no geral gostam disso, né? Como elas estão mais próximas do chão, elas se atraem pelas presenças do chão, pelas presenças mais baixas, né? Tanto é que criança, ela tenta dominar o mundo com as ferramentas mais baixas que elas têm. Enquanto você tenta dominar a presença de um brinquedo vencendo o jogo, a minha filha de 1 ano tenta dominar aquele brinquedo colocando na boca, sentindo o gosto dele, sacudindo para ouvir o barulho, você entende? Ela tem as ferramentas mais baixas para dominar o mundo e ela vai usar essas ferramentas para domínio. Nós vamos usar as maiores. As crianças estão mais perto do chão, então elas vão ver as coisas mais baixas, né? Aí elas ficam chutando as coisas. Aí lá na Via Ápia antiga, eu fiquei chutando as pedrinhas pelo caminho, uma rua meio de pedra, meio de terra assim, caramba, e me perdi. Você vê, sabe como é que os romanos chamavam as pedrinhas do caminho?
que distraem a gente? Em latim, pedrinhas, se escreve scrupulum. O que significa isso? Significa que quando você faz o projeto virtuoso de em 2024 ser um cara pontual, e aí tem uma pessoa precisando de você, aí você fala assim, não dá para te ajudar agora, porque esse ano eu estou exercitando a virtude da pontualidade e eu preciso chegar na hora. Porra, você tá amando os amores de baixo, você entende? Você perdeu a referência da vida, da vida vocacional, você entende? Você está olhando para baixo, chutando pedrinhas. É por isso que a gente chama essa pessoa de uma maneira geral de escrupulosa, entende? Então, uma mulher, uma hora eu vou falar dessa mesma live, exatamente o mesmo tema dessa live, vou ensinar as mesmas coisas para vocês tecnicamente. E vou ensinar para vocês, vou mudar o nome do scrupulum para transtorno obsessivo compulsivo e vou ensinar para vocês tecnicamente sobre isso, tá? Agora é de uma maneira bem geralzona também, até porque isso aqui é uma live, não é isso? Mas vejam, esse é o tipo de coisa que faz com que realmente a gente tenha que ter um exame de consciência apurado ao longo do tempo. Eu vou tentar, de verdade, todos os domingos, às 9 horas da noite, tá aqui com vocês para ajudar. Vai ter dia que eu vou chegar aqui sem tema e vou deixar vocês pedirem aqui o que vocês querem, entende? Quase que uma supervisão de terapia, né? Professor, tal, o que faz? Se for o caso, eu até chamo a pessoa aqui para falar e conversar. Para quê? Para vocês perceberem que as coisas que vocês decidirem, elas podem ser decididas com ideias que vocês pegam por aí, numa live como essa. Só que a verdade dela vai ser um relacionamento entre vocês e os chamados pessoais, a vocação individual que vai se encarnar completamente na vida de vocês. E essa porra é uma maravilha sem tamanho, vocês entendem? Então, no fundo, realmente, a gente precisa parar e olhar a unidade das coisas que a gente está escolhendo na nossa vida e na nossa vocação. Beleza, galera? Vou tentar manter meu compromisso aqui de ser próximo de 1 hora de live. Porra, eu vou falando e aparece mais um monte de coisa na minha cabeça, eu querendo falar coisa pra caraca. Mas eu não vou fazer isso com vocês não, tá bom? Vamos descansar pra gente tocar nossos planos aí, que muitos deles começam na segunda-feira, que é amanhã. Vamos em direção ao nosso chamado vocacional. Obrigado pela presença, pela companhia de vocês. A presença de vocês aí é um chamado à minha vocação, né? Eu venho aqui responsavelmente no horário, tá aqui com vocês durante 1 hora, porque a presença de vocês no centro da minha personalidade, daquelas 3 pessoas, é o eixo da minha personalidade. A presença de vocês aqui realiza a minha vocação individual. Obrigado por isso, pela companhia de vocês. Fiquem com Deus, até breve. Um abraço.